Nós começamos aqui na igreja, recomeçamos, falando de um modo geral. Agora nós vamos entrar na ciência da antropologia. O que é antropologia? A ciência do estudo do homem. Nós vamos ver à luz da Bíblia. Nós não vamos ver o homem à luz da ciência secular, mas vamos ver o homem à luz da Bíblia. Então abra a Bíblia de vocês, como eu já solicitei, Gênesis 1, 26 e 27. Eu tenho para mim, em voz alta, para vocês? Gênesis 1, 26 e 27. A outra pessoa vai ler Gênesis 2, 7. Depois Gênesis 2, 21 e 23. Aí são as narrativas da criação do homem. Vamos lá? Agora Gênesis 2, versículo 7. Agora versículo 21 a 23 do capítulo 2. Continue. Até o 23. Bom, eles estão agora, nesse capítulo 1, a ideia que Deus passa para Moisés, ele fala de um modo geral da natureza. E aí, a partir do capítulo 2, ele vai especificar a criação do homem. Qual é a ideia de Deus em relação a essas duas narrativas? Primeiro, Deus queria mostrar que nós, os seres humanos, somos a coroa da criação. Não é assim, geralmente, não sei como vocês fazem, quando estão comendo uma coisa boa, a melhor parte você deixa no final, né? Aí só tem um bife na mão, mas aquele bife assim, que eles compram aquela gordurinha em pó, que está bem feitinho. Aí só come primeiro o arroz, o feijão. Quem gosta de salada já come a salada de uma vez, logo no começo, e o bife só no final. A ideia que Deus queria passar para Moisés era essa. Que a criação foi toda muito boa, mas a coroa, a parte principal da criação, que foi nós, eu e você. Então o homem foi criado no final. Qual a ideia? Que Deus tinha preparado a terra para ser o lar do ser humano. O homem não foi colocado na terra para ser escravo da terra como mais uma criação, não. Deus preparou tudo para o homem. Lembram como que acontece daquele casalzinho de casa quando os dois são solteiros? Eles casam para montar a casa ou eles montam a casa para casar? Eles montam a casa para casar. Hoje em dia a situação está tão brava que nem depois de casar eles não conseguem montar nada. Né? Então o que acontece? A ideia foi que Deus montou o jardim, montou o universo e colocou o homem. Aí, queridos, nós vamos ver agora aqui que algumas particularidades que nós vamos começar a ver agora no capítulo 2 para frente. Primeira coisa, queridos, para quem está anotando, pode anotar. A criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. A criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. O que quer dizer isso? Tudo que Deus fazia, como que era? Haja luz. Apareceu luz. Haja separação das águas de cima e das águas de baixo. Separação. Quando foi fazer o homem, o que diz no versículo 26, capítulo 1, queridos? Como que foi?
Deus parece que faz uma reunião, não é isso? Olha aí, igreja. Gênesis capítulo 26. E disse Deus, haja o homem? Não. Façamos o homem. Qual é a ideia? Que Deus teve uma reunião com a Trindade, vamos fazer isso, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todas as coisas Deus criou imediatamente. O homem não. O homem teve um conselho antes, teve uma reunião antes, teve uma formação de opinião. Vamos fazer como um homem? Assim. Como nós vamos fazer um homem? De que forma fazer o homem? Vamos fazer a nossa semelhança. Então a primeira coisa interessante, que o homem foi feito, antes do homem, né, a criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. Então, quer dizer, todas as coisas Deus fez, O homem não. O homem Deus chamou no canto, Deus reuniu com a Trindade e fez o homem. Segunda coisa interessante, queridos. A criação do homem foi no sentido mais estrito da palavra, um ato imediato de Deus. Que exemplo? Vamos dar um exemplo? Como que foram feitos os vegetais, queridos? Vamos tentar lembrar? Deus fez a terra, o que ele falou? Produza a terra, não é isso? As árvores, cada um conforme a sua espécie. Certo? Ele fez as árvores, ele fez que as árvores se produzam conforme a sua espécie. E como foi feito o homem? Ele mesmo fez o homem. Então foi o conceito passado. Ele vira para a terra e fala, produz a terra, erva, mar, produz os peixes. Ele mandava. O homem não. Como que é o detalhe do homem? Olha só o texto, capítulo 2. Lê aí, por gentileza. Gênesis 2, versículo 7. Olha como o homem foi feito. O detalhe. Chamou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes os olhos da vida. E o homem foi feito alma de Deus. Então, Deus já pegou o material já existente para fazer o homem. Certo. Mas como que foi? Ele mandou homem aparecer na terra? Não. A Bíblia diz que ele foi lá e fez o homem. Deus colocou a mão na massa para fazer o homem. E o próprio Deus soprou nas suas narinas do Espírito dele. É isso que eu quero começar a mostrar. O detalhe e a importância que nós temos. Todas as outras coisas foram feitas somente Deus falando. Eu e você não. Deus foi lá e colocou a mão. Eu costumo dizer às vezes, brincando, que a gente não é feito em série, igual carro, igual outras coisas, né? O ano de 1980 é tudo igual. Não. Você conhece alguém que nasceu no mesmo ano que você? Conhece? Sim ou não? Eu conheço. É parecido com você? Nada. E cada um de nós foi feito particularmente pelas próprias mãos de Deus. Qual a particularidade, queridos, da criação do homem? Outra particularidade, em distinção das criaturas inferiores, o homem foi criado conforme um tipo divino. O que Deus usou como referencial para o homem? Qual era o modelo que Deus usou? Ele mesmo. Deus usou a si mesmo. Então, qual a diferença do homem para os outros animais? Que Deus foi o modelo de referência para o homem. Como que Deus fala? Passamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Que o homem seja parecido conosco. Bom, vamos fazer alguma coisa assim. Quem vai ser a base? Quem vai ser o modelo? Aí Deus fala, nós mesmos. Vamos ser o homem parecido com a gente. Então o homem teve como referência, como modelo, Deus. Deus era o modelo para o homem ser criado. Então a primeira coisa que nós vimos, que o homem foi criado antes, teve um conselho da parte de Deus. Deus se reuniu e determinou fazer o homem. Segundo, o homem foi criado um ato imediato de Deus. O próprio Deus foi lá e fez. E quer ver uma coisa interessante que a gente pode citar aqui? Nós, principalmente as mulheres que cozinham, né, daqui a pouco nós mexemos com ornamentação, a lera com costura. Quando você quer que uma coisa esteja bem feita com garantia, o que você faz? Você mesmo vai lá e faz, não é assim? Você. Não, ninguém fala. Vou colocar aqui, não benefício que eu ponho mesmo aqui. O que você quer? Que saia perfeito. É isso que Deus quer passar pra gente. Vou mandar Deus, não. O homem desse que eu vou fazer. Vou dar ordem, eu menino, vou lá, vou fazer. Essa é a importância que nós, seres humanos, temos para Deus. Terceiro, que o homem tem como referência, como modelo de Deus. Número 4, a quarta particularidade, que distingue-se claramente os dois diferentes elementos da natureza humana. Aí agora começa a vir um ponto interessante. Um ponto interessante que gera conversa, gera discussão,
gera debate, e não é pouco não, é muito. Quais são os elementos da natureza humana? Quantas partes que o homem possui? Aí, nós vamos ver duas coisas interessantes aqui. Olha aí o versículo 7, capítulo 2 de novo. Primeira coisa, e formou o Senhor Deus o homem. Primeiro elemento está aí. Qual é o primeiro elemento? Pó da terra, matéria, compadre, material. Qual é o segundo elemento, igreja? Fôlego da vida. Da onde vem o fôlego da vida? É o Espírito que habita em nós. E o homem passou a ser alma vivente. Então o homem é formado de quantas partes? Quantas partes? Então, vamos ver lá. Pó da terra, uma. Cadê a segunda? Tá? Fôlego de vida. Os dois juntos passaram a ser alma vivente. Então o homem tem quantas partes nele? Duas. A espiritual e a material. A física e a espiritual. Então o homem tem duas partes. Certo? Vamos ver aqui alguns textos fora desse texto. Vamos lá. Vamos usar todo mundo. Vamos lá, pastor. Eclesiastes 12, 7. Eunice, Mateus 10, 28. Monique, Lucas 8, 55. Vânia, Filipenses 1, 24 a 24, 22 a 24. Filipenses 1, 22 a 24. E Esther, para procurar lá, Hebreus 12, 9. Eclesiastes 12, 7. Vou justificar aqui, a missionária está sem óculos. Ela ali também, tá? Ela está sem óculos. João Vitor pergunta, também, João? É fácil. É aqui ainda. Vamos lá, João Vitor. Você procura aí para mim. Isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e versículo 8. Segundo aos Coríntios, 5, 1 e 8. A Esther é Hebreus 12, 9. Então, Eclesiastes, nós vamos provando quais os elementos que formam o homem. Quais e quantos elementos formam o homem. São dois, quais? Espiritual e material. Vamos lá. Eclesiastes 12, 7, Salomão falando. Você. E o pó volta à terra como era. E o Espírito volta a Deus por Deus. Salomão está falando do que daí? Morte. Você olha esse capítulo 2 de Salomão está mostrando tudo quando ele vai envelhecendo o que acontece. A última coisa é isso. E o pó volte à terra, primeiro elemento. E o Espírito, para Deus que o deu. Vamos lá, agora o próximo texto, Mateus 10, 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Opa, quem está falando isso aí? Jesus. Quem está falando isso? Jesus, Mateus 10, 28. Ele fala, não tenha medo daqueles que podem matar o corpo e não fazer mal à alma. Você tem que ter medo daquele que pode matar o corpo ou a alma. Repete aí. Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenho medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quantos elementos aparecem aí? 2. O corpo e a alma. Próximo texto é Lucas 8, 55. E diz aí, voltou o Espírito e ela voltou a viver todos os elementos. Agora, Filipenses 1, 22 e 24. Quem está falando? Está no corpo, tá bom, mas se eu deixar esse corpo e partir, estar com Cristo, é muito melhor. Quantos elementos aparecem? 2, o físico e o espiritual. Agora vamos lá, Hebreus 12, 9.
Hebreus 12, 9. Esse negócio de não? Vamos ver outro que achou. Vamos ver, gosto. 2 Coríntios 5, 1 e 8. Achou isso, né? Pode ler, Hebreus 12, 9. Aí fala que se nós tivermos o Pai conforme a carne, mas que nós nos reverenciamos, quanto mais o Pai dos Espíritos. Estou falando que teve o Pai segundo a carne e o Pai dos Espíritos. Mais uma vez, os elementos. Agora, segunda aos Coríntios 5, 28. Agora, 8. Então, falando que se esse corpo nosso, essa carne nossa, se desse carne é essa, casa essa o quê? Do corpo. Nós temos uma casa preparada no céu, um edifício preparado no céu, não feito por um monte de homens. Falando que se essa casa, essa matéria é minha, se não se preocupe. Eu tenho uma casa feita na mão no céu, feita por Deus. Aí hoje ele fala o quê? Porque ele tem confiança de deixar esse corpo para ir morar no Senhor. Certo? Então, nós vemos que o homem tem dois elementos: espiritual e material. Quinta particularidade: o homem é imediatamente colocado numa posição de exaltação. Deus cria o homem é colocado imediatamente numa posição de exaltação. Deus cria o homem e já dá uma ordem para ele. Qual é essa ordem? Gênesis 1, versículo 28. Olha aí para mim. Uma outra pessoa abre Salmo 8, 4 e 9. Olha, gente. Gênesis capítulo 1, versículo 28, depois Salmo 8, de 4 a 9. Cada um vai no versículo. Onde essa alma e alma não está no Não, olha só, vamos deixar isso claro, vamos entender aqui. Não, o que nós estamos vendo é o seguinte: quais são as duas partes do homem existente? Espírito e alma, uma parte espiritual, uma parte física, matéria. Isso não quer dizer que a parte espiritual não possa se dividir. A gente só está definindo isso. Vamos supor, aqui tem homem e mulher, não tem? Isso não quer dizer que todo mundo é igual. Aqui tem homem e mulher, mas a gente pode falar que o João, né, é homem no sentido da palavra, grande, fala de não, mas tem. É homem, então nós separamos os públicos, é homem e mulher. Depois nós vamos separar. Aqui, todas as mulheres que nós chamamos de mulher, todo sexo feminino, são mulheres realmente? Não, longe. Tem a Rayane, aí tudo cresce ainda. Então a gente está vendo primeiro por cima. Como a gente está vendo? Isso aqui, o homem tem duas partes. É espírito, a parte espiritual e a parte material. Aí depois nós vamos ver se há uma subdivisão disso aí. Certo? Então o homem é colocado imediatamente numa posição de exaltação. Querido, eu e você, não é chavão de pregador, não é história da carochinha, não. Eu e você fomos feitos para termos literalmente cabeça, para a gente mandar, para a gente ser superior. Foi danado do pecado,
E o nosso envolvimento com ele que tirou esse privilégio. Vamos lá. Gênesis 1, 28, o que diz aí? 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, como que é? Dominai, sujeitai sobre todos os animais. Então, o homem, Deus acabou de fazer o homem e falou o quê? Dominai. Deus já fez o homem com posição de exaltação. O homem não tinha que ir evoluindo, o homem não tinha que ir conquistando os legados. Igual você entra numa firma e o cara já te coloca como presidente. Tira isso. Não, você é presidente. Você está na igreja, né? E Deus já te coloca como pastor, como missionário e evangelista. Eu não fui tirar, não fui, não. Colocou você no exemplo. Por isso que eu fiz com o homem. Deus já coloca o homem no topo da cadeia dos animais, lá em cima. Vamos ver Salmo 8, de 4 a 9. Pega uma olhada no versículo. Salmo 8, de 4 a 9. Vamos lá? 8, 4. Pode levar e depois os outros ensinarem. Um pouco menor que fizesse, do que os anjos, e de glória e de honra o coroar. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Que diz aí, um pouco menor fizeste os anjos, mas eles são superiores a tudo e a todos. A tudo e a todos. Então, um pouco menor só que os anjos, mas eles são superiores a tudo e a todos. Certo? Então, essas particularidades que nós tínhamos do ser humano, da criação do ser humano. Quais são? Primeiro, o homem foi criado antes mesmo um conselho divino. Segundo, o homem foi criado um ato enviado de Deus. Terceiro, o homem teve como referencial, como modelo, o próprio Deus. Quarto, o homem tem dois elementos na sua natureza, o espiritual e o material. Quinto, o homem já foi colocado numa posição de exaltação. Certo? Agora, queridos, nós vamos entrar aqui. Sempre levanta-se pessoas tentando combater a doutrina da Bíblia. Sempre, diversos isso. E nós acreditamos na criação. Nós acreditamos que Deus fez o homem pela criação, o ato de Deus. Deus já fez você assim. O homem já nasceu assim. Mas uma teoria aqui que muitos já ouviram falar, os nossos filhos talvez estão ouvindo agora de novo, é a teoria do evolucionismo. Né? Fala que o homem, nós vamos especificar muito isso, teoria do evolucionismo. Né? Teoria evolucionista, da origem do homem. O que essa teoria ensina? Qual é a ideia dessa teoria? Que o homem, ele é originado de animais inferiores e ele vem evoluindo. Né? Alguma teoria aqui diz que o homem veio, a célula veio lá do girininho, mas a teoria mais aplicada é que o homem veio do macaco. Então o homem nasceu como um macaco, pequenininho, foi crescendo, arrastando a mão no chão, mas foi crescendo, foi se envergando e pronto. Aí o homem virou. O problema dessa teoria, queridos, são vários. Então vamos citar alguns problemas dele. Primeira coisa, como que Deus, o que a Bíblia combate isso? Deus fala o quê? Passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem não tem vínculo nenhum com nenhum outro animal. Com nenhum animal. O homem já foi feito assim. Segundo isso, qual é o outro ponto que a gente pode fazer objeção a isso? Olha aí o versículo 3, capítulo 3 de Gênesis 19, esse aí é muito forte. Gênesis 3, 19. Depois tem, vamos dividir. Gênesis 3, 19. Quem vai ler Gênesis 3, 19? Agora vamos. Bem. Eclesiastes 3, 19 e 20. Eunice,
Olha, lê para a gente 1 Coríntios 15, 39. Pastora, lê aí Jó 33, 4. E Monique, lê para a gente Gênesis 2, 19 e 20. Ou então, começamos Gênesis 3, 19. Olha aí. Pode. Eu estou falando o seguinte, olha, você vai retirar dos outros no rosto do pedaço bom, até que tornes a terra que de lá você veio. Então, olha só, qual é o castigo que Deus deu para Adão? Você vai voltar para onde você veio. Se o homem tivesse visto de qualquer outro animal, como está aqui o macaco, então qual seria a penalidade do homem? À medida que o homem fosse envelhecendo, ele ia se tornando macaco de novo. Ele está muito seguro disso. Não, Deus o livre, não está nem para pensar. Mas a partir de 50 anos a gente começou a virar macaco de novo. Paulo, você fala, então até 50 anos você vai ser homem. 50 anos vai começar a voltar a ser macaco. Começou a inteiro, muita gente ia morrer, por 50 anos. Tá? Então, qual é a ideia aqui? O texto fala que o homem vai voltar da onde ele veio. O que Deus fala? O homem vai voltar da terra. Então, o homem não veio de macaco, na opinião de Deus, aqui vai. Vamos agora. Eclesiastes 3, 19 e 20. Eclesiastes 3, 19 e 20. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Olha só, o que Salomão está fazendo aí? Salomão está comparando claramente que o animal vai voltar e o homem vai voltar. Se o homem tivesse vindo do animal, ele precisaria citar os dois? Não, citar só um. Então, Salomão fala, olha, o ser humano, o homem e o animal vão voltar. Se eles fossem da mesma origem, não faria essa distinção. Mas nesse texto aí, se você não tem marcado na sua Bíblia, é bom você marcar para você combater esse tipo de ideia. 1 Coríntios 15, 39. Olha só que texto. 1 Coríntios 15, 39. Nem toda a carne é uma mesma carne. Uma é a carne do homem, e a outra a carne do animal. E outra do peixe, e outra a carne. Pronto. Tem como a gente citar a teoria da evolução? Deixa eu falar, ó. Nem toda a carne é a mesma. Tem a carne do homem, tem a carne do animal, tem a carne do peixe, são carnes diferentes. Se a gente quis para analisar, vamos pegar aí o seu filho, a sua filha, e fazer o famoso teste DNA. Por mais que seu filho possa ser diferente de você, no teste vai acusar o quê? Tem ligação do seu filho. É a mesma carne, o mesmo sangue. Ou propriedades parecidíssimas. Aí o que Paulo fala claramente, olha aqui, se você estudar uma doutrina, você vai para aquilo que Paulo escreveu. Paulo é muito bom para explicar a doutrina. E fica claro, a carne do homem é uma e a carne do animal é outra. Então o homem não vem do animal. Ponto final, não tem muito discutir. Vamos ver o próximo texto, mais textos ainda.
Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ele não fala isso, o Espírito de Deus que me fez. Se fosse uma evolução, como ele tinha que falar? Eu fui evoluído, ou vim evoluindo, conforme Deus quis, não. Ele foi criação direta de Deus. Gênesis 2, 19 e 20. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora de todos os homens. O que está mostrando aí? Todos os animais foram considerados por Deus inferiores ao homem. O homem é superior a todos eles, em ordem, em organização, em poder, em domínio. Então, Deus deixou claro, eu não vou criar o homem um ser inferior para ser superior. Não, o homem já é superior. Certo? Vamos lá. Vamos mudar de assunto. Teoria, já comentamos. Agora vamos lá, um assunto aqui interessante, disso. Eu quero que você fale alto, faça seu som, a sua derivação pode acompanhar, a derivação que olha na internet. Isso é tudo famoso. A igreja está ficando famosa. Vai ter até convite para a gente passar em São Paulo, Recife, né, em nome da igreja. A pergunta é o seguinte: fizemos a história, Adão, junto com Eva, né? Gerou homem e mulher, o texto claro, era um homem, era uma mulher, gerou Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí ele é castigado por Deus e vai embora para outra cidade. E lá ele casa. Com quem que Caim casou? Casou com uma mulher. O que essa mulher era de Caim? Hã? Fala, gente, o que vocês acham? Um aqui falou, a Eunice falou que era irmã. A Maria falou, irmã. Aí tem que ter muitos irmãos entre. Não, estou perguntando com quem ele casou, gente. Olha o grau de parentesco. Aí ele casou com um parecido, Eu sei que um parente. Exatamente, era a irmã dele. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Todo ser humano partiu de Adão e Eva. Todo ser humano. Na pior das hipóteses, deveria ser uma sobrinha ou uma prima dele. Mas todos partiram de Adão e Eva. É de entender. A humanidade é um assunto que eu estou dizendo agora. A Bíblia prova a unidade da raça humana. Todos têm ligação. Todos vieram de Adão e Eva. Aí veio o dilúvio, aí começou a família de Noé. Então, todos estão ligados a Noé. E assim sucessivamente. Vamos ver alguns textos bíblicos que mostram isso? Textos claros disso. O que eu quero reforçar para a gente aqui é isso. Alguém falou alguma coisa? Pede para mostrar na Bíblia. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu evangelizando, e ela falou assim, ela citou um caso que ela viu no filme. Eu disse, meu querido, eu não vi assim na Bíblia. Não, mas eu vi. Não, você viu o filme. O filme tem que ser tá certo. Então, querido, falou alguma coisa que provou na Bíblia. Vamos lá. Alguns textos que provam que todos os seres humanos saíram de Adão e Eva. 6 questões. Vamos lá, vamos dividir. Atos 17, 26. Vânia. Munique. Romanos 5, 12 e 19. Pastora, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Textos que provam que toda a humanidade procedeu de Adão e Eva. Atos 17, 26. Romanos 5, 12 e 19. E 1 Coríntios 15, 21 e 22. Isso, 12 e 19. Pronto?
Atos 17, 26. Pode. Como que começa o texto? 21. Depois foi 21, só sangue fez todas as gerações dos homens. Depois foi a Bíblia. Outro texto que reforça isso. Romanos 5, 12 e 19. Porque como pela desobediência do homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Está dizendo que por um homem entrou o pecado, a morte para todo mundo. Então começou em um. Agora, 1 Coríntios 15, 21 e 22. E assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, mais uma vez, mostrando o quê? Que o homem foi originado de um só homem. Ali, veio só de um homem. Toda a raça humana veio de Adão e Eva. Certo? Agora, queridos, nós vamos especificar aquilo que a pastora tocou no assunto. Existem duas palavras diferentes que nós vamos tocar agora e você deve saber, ou pelo menos deveria saber, ou lembrar. Existe. A ideia agora é o quê? O ensinamento das Escrituras sobre os elementos que constituem a natureza humana. Nós vimos que a natureza humana se divide em duas partes definidas. Como assim? A gente sabe que tem um lado espiritual e tem um lado material. Bom sinal. Agora nós vamos ver aqui alguns textos que vão nos ensinar o quê? Isso é do diabo, é pecado. Tem muitas igrejas que não querem explicar, jogam tudo dentro do diabo. Tem duas maneiras de entender esse lado espiritual. Aí a gente chama de dicotomia, a palavra é dicotomia ou dicotomia. O que é isso? Dicotomia são as pessoas que acreditam, segundo a Bíblia, que o homem é feito apenas de duas partes. Dicotomia são pessoas que acreditam que o homem é feito de três partes, ou seja, corpo, alma e espírito. Há pessoas que acreditam que são duas partes, corpo e espírito. Eles acreditam que alma e espírito são sinônimos algumas vezes. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou ser leal e honesto. Eu vou dar texto para vocês, explicá-los, e você vai tomar sua decisão. Agora, pessoal, é como outros assuntos que tem na Bíblia. Outros assuntos, tem gente que acredita, aí eu vou misturar um pouquinho, só para vocês entenderem. Tem gente que acredita que Jesus vai tirar a igreja antes da tribulação. Tem gente que acredita que Jesus vai tirar a igreja na tribulação. Tem gente que acredita que Jesus vai tirar a igreja depois da tribulação. Todos eles em base bíblica. E aqui, dicotomia e dicotomia. O que quer dizer isso? O homem é feito de corpo e espírito, ou o homem é feito de corpo, alma e espírito. Certo? Como alguns textos nós já temos, vamos procurar textos que a gente não ainda. Mas é texto que a gente não tem como fugir. Mais uma vez, leia aí Gênesis 2, 7, depois de Jó 32, 8. Vamos lá? Dionísio, Gênesis 2, 7. Quem não leu? João Vitor, Jó 32, 8. E 7, Gênesis 1, 30. Vamos lá? Pode ler. Certo? Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Então aí nós vemos o quê? Deus fez o homem do pó da terra, um elemento. Deus soprou na sua narina, veio
o Espírito sobre ele, e ele se tornou alma vivente. Daí tem gente que fala aí, são 3 elementos. A pessoa interpreta como deve ser. Pode ser 3 elementos aí. Vamos ver outro texto? Jó 32:8. Ele diz, há um espírito no homem colocado por Deus. Há um espírito no homem colocado por Deus. Então já tem identificado aí. Vamos ver outros textos que dão margem. O que acontece, queridos? Leia para mim agora, Jó 4,19. Leia para a gente, mãe. Jó 4,19. Pastora, leia aí para a gente. Marcos 12:30. E Monique, lê para a gente. Eclesiastes 3:21. Jó 4,19. Aqueles que habitam em corpo, está falando de Jó, está falando do corpo. Então não tem como escapar. Corpo. Agora vamos ver. Pastor, pode ir. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Como que é falado aí sobre o amor? Amarás o Senhor teu Deus, primeiro. Como? Como, pastor? Ele que não. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, De toda a alma, um elemento. Continua. e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Então aí as pessoas já acham que aí tem uma divisão. Mas, queridos, o próximo texto, Monique, é Eclesiastes 3:21. Está falando que ele disse que, aqui, os próximos textos que eu vou dar, os próximos 2 textos, até agora, como eu falei, tem a pessoa dicotomista, que acredita em 2 elementos só, e tem a pessoa tricotomista. Esses próximos 2 textos que eu vou dar, os dicotomistas não conseguem provar o contrário. São textos claros que falam de 3 elementos. Não tem como você pode ter que interpretar diferente, mas eles citam os 3 elementos. Quer ver? Vamos lá, capricha na leitura aí. 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Esses dois textos foram questionados. 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Isso. Pode. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então vamos parar aqui. Olha só, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E tudo o quê? Quem está falando? Pode ler. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aí ninguém conseguiu explicar diferente. Sejam santificados o quê? Espírito, alma e corpo. Ah, mas não tem como você falar que é espírito. Aí agora vem Hebreus 4:12, que esse aí então não tem como você escapar de uma interpretação. Mesmo aqui, Hebreus 4:12. Ele diz a Bíblia que a Bíblia é uma espada que pode separar a alma do espírito. Então, está deixando claro que tem 2 elementos aí. Ah, mas
Então você pode separar. Tem como separar a flor da flor? Não tem, tem uma pessoa só. Vai ter dois pedaços da flor. Porque é um elemento só. Quando você pega algo que você pode separar, afinal são dois elementos separados. Certo? Agora a pergunta é essa: o que você é? Dicotomista ou tricotomista? Você acredita que o homem tem dois elementos, corpo e alma? Que alma e espírito é a mesma coisa? Você acha que o homem tem corpo, alma e espírito? Na sua opinião? Eu acho que o homem tem três. Corpo, alma e Três. é. Três. Eu sou tricotomista. Também acho que é dois. Três. Bom. Ah, estou falando. Missionário. O homem é dicotomista ou tricotomista? O homem tem alma e espírito. O homem tem corpo e alma. O homem tem alma, espírito e corpo. Chegou lá com o seu Cláudio ali, né? Pergunta para ele, é até complicado. E cada igreja tem essas doutrinas, né? Bonito. Tri. É como eu falei, isso interfere em nada na sua salvação. Você leu e interpretou assim. Amém. Tem gente que faz um carro de batalha nisso, Jesus. Aí o cara vai até pro inferno, ele tira as costas do irmão por causa disso. Certo? Queridos, vamos passar agora aqui, para a gente já terminar. E essa aqui é interessante, muito interessante, a gente fechar esse bloco aqui. Na sua opinião, como que surge a alma? Como que surge a alma? O que você acredita? Primeiro, tem algumas teorias aqui. A primeira teoria é o seguinte: as almas dos homens são reproduzidas juntamente com os corpos pela geração natural, portanto, são transmitidas pelos pais aos filhos. Primeira teoria seria a teoria do tradicionalismo. Quer dizer o quê? A Monique e o William tiraram a alma do João. João não é João. João Pedro e Rayane. Essa é uma opinião. A outra opinião é o seguinte: criacionismo. Para esse modo de ver, cada alma individual deve ser considerada como uma imediata criatura de Deus, devendo a sua origem a um ato criador direto, cuja ocasião não se pode determinar com precisão. A alma é supostamente uma criatura pura, mas unida a um corpo depravado. Então, na sua opinião, gente, você acha que a alma vem do Pai, ou a alma Deus cria quando você é gerado ali? Então você acredita no criacionismo? Pastor? Então, vem do Pai a alma, ou Deus é uma criação imediata de Deus? Definir aí nós vamos ver o que é alma, para a gente ver da onde realmente. Não, a alma é a parte espiritual do homem. É o elemento espiritual do homem. Espiritual, Deus. Alma do sentimento. O que vocês acham? E tem uma outra teoria que eu não sei aqui ainda. Uma outra teoria, essa aqui eu vou citar em respeito. Isso aí pode nem ser levado a sério. Existe a teoria do pré-existencialismo. Pré-existencialismo da alma. O que seria isso? A teoria de que as almas dos homens existiam no estado anterior e que certas ocorrências naquele primeiro estado explicam a condição que essas almas se acham agora. O que quer dizer isso? A sua alma já existia há muito tempo antes de você. Agora o mesmo ponto quer ver para você. Você está com esse primeiro. Hã? Não sei. A gente está falando que foi Deus que fez. Ele quer saber, na sua opinião, Deus fez através dos pais, as almas existiam há muito mais tempo, né? A sua alma já vem cantada, você já tem criança cantada. Ou quando você estava sendo gerado, Deus te deu uma alma novinha e foi. Deus deu uma alma e foi. Essa teoria é mais agradável, né? Você tem a alma usada, né? É complicado. Então, a maioria acredita nisso. Que quando você foi criado, a sua alma aconteceu. Deus fez uma criação imediata de Deus. Então, depósito de alma de Deus não. É isso?
Ah, não, sua alma já estava lá, aí não, nada disso. A ideia é, por que eu estou falando isso, Espírito? Tem pessoas, religiões, que pregam isso, que ensinam isso, aí quando abordam o crente nunca ouviu falar, e... Que? Não. Mas onde veio a alma, meu amigo? A minha alma veio da mão de Deus na hora que ela foi gerada. Acabou. Ah, mas... Não, minha alma veio disso. Certo? Aí a pergunta é, e como que o pecado, eu posso ter herança do pecado? Porque eu sou originário de Adão. Gente, então pecou, contaminou todo mundo. Certo? Então, semana que vem nós vamos tentar entender mais detalhes sobre a criação do homem. Amém? Amém. Pastor, eu pedi que o senhor venha aqui.